Nós mato-grossenses enfrentamos todos os anos uma época de extrema seca, baixa umidade, sol escaldante e muita poeira. O corpo como um todo merece muita atenção, mas você já parou para pensar quais são as atenções necessárias que você tem que ter com a sua visão durante esse período? Esse é o nosso tema de hoje do Saúde em Dia. E o nosso convidado do Saúde em Dia de hoje é o oftalmologista Dr. Alexandre Nascimento, que vai falar aí sobre essa função tão importante que merece todo cuidado nesta época do ano. Doutor, primeiramente, muito obrigado por nos receber e falar aí dos nossos olhos, né? Algo tão precioso. Obrigado primeiramente, obrigado pelo convite. E é muito bom compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe para poder ajudar vocês a cuidar bem dos olhos, um órgão tão importante, a janela da alma, que alguns dizem, né? Que sem ele a gente perde um pouquinho das coisas. Doutor, nessa época do ano fala-se muito sobre cuidados de hidratação, principalmente aqui nessa região do estado de Mato Grosso, onde a umidade do ar fica muito baixa, poeira, né, fumaça. Com os olhos não é diferente. Não, a gente tem que ter um cuidado, principalmente assim, não só pelo tempo seco, mas a exposição solar que a gente tem é muito grande, né? E não somente o sol, né? A parte de eletrônicos também a gente tem notado em algumas pessoas, principalmente em crianças, né? Se tornarem míopes, né? Por causa disso, ou se tem um pouquinho, se tornarem às vezes mais míopes. Então é uma série de fatores que a gente tem que considerar. Em relação à umidade do ar, aqui realmente o clima é muito seco, né? Hidratação é fundamental, o nosso corpo é composto de uma grande parte de água e nós precisamos disso. Então, assim, para aquelas pessoas que têm a sensação de olho seco, um olho que fica sempre irritado, a sensação de uma areiazinha, coça, né? Um lubrificante. Para as pessoas que trabalham também muito na frente de computador, né? Nosso clima é um clima muito quente, a gente depende de ar-condicionado, vivemos às vezes em ambiente fechado e, como todos sabem, o ar-condicionado tira mais a umidade do ar. Então, assim, são coisas, né, são fatores que vão deixando o nosso olho mais susceptível a ficar irritado, ficar vermelho, entre outras coisas mais. O senhor falou de alguns sintomas, eu acho que o mais clássico nessa época do ano, e aí foi a pergunta também, se isso acaba vindo para o consultório, se essa sensação do olho mais ardido, né, parece que tem algo no olho, sempre tem alguma coisa irritando, é relativo ao tempo? Sim, né, porque assim, a nossa visão, para você ter uma boa visão, você precisa ter uma boa lubrificação, né? Essa lubrificação vem com o piscar. Então, se a gente tem o costume de piscar pouco, ou seja, aqueles que ficam muito tempo na frente de um computador, um celular, uma leitura, entre outras coisas mais, você já pisca pouco, lubrifica menos. Ar-condicionado, clima, então todas essas coisas pioram. E aí vem sim os sintomas. Então você tem aquela sensação de areia nos olhos, às vezes você vai ter um pouquinho de ardência, né? Fica o olho, pessoal, fica lacrimejando, fica merejando o olho, parece que sempre está escorrendo uma lágrima, né? São sintomas de olho seco, né? O cansaço visual às vezes acaba também aparecendo um pouquinho disso. A ingestão de água também ajuda, assim como vários outros órgãos, ajuda a questão da visão, doutor? Creio que sim. A hidratação de dentro para fora. Creio que sim. Como eu falei assim, o nosso corpo, a maior parte do nosso corpo é composta de água. O bebê tem muito mais, a porcentagem no bebê é muito maior, e à medida que você vai ficando mais velho, a quantidade é menor. Mas a gente precisa pelo menos 2 litros de água por dia, né? É uma alimentação, entre outras coisas, como alimentação saudável, e isso por aí afora. Chorar faz bem, então, nessa época do ano. Opa! Ajuda, né? O chorar, é muito engraçado, né? Às vezes a gente nota, assim, como aconteceu um dia de eu atender uma paciente, ela fala assim pra mim, doutora, eu não tenho problema para usar lente de contato, porque meu olho sempre fica lacrimejando. Aí eu falei assim pra ela, não é bem assim,
Olha. Porque, na verdade, o lacrimejar, na maioria das vezes, ele é reflexo. Então, quando o seu olho seca, ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo, eu preciso de lágrima. E aí a glândula lacrimal produz mais lágrimas. Então, é muito assim, às vezes quando você está lacrimejando demais, nem sempre é um bom sinal. Às vezes pode ter alguma coisa por trás disso. E nesse caso em particular dessa paciente, o olho dela estava seco, né? Então, assim, o chorar é um reflexo, né? Assim, o que a gente precisa realmente é cuidar dos nossos olhos. Num sol desse, né? Um clima desse, seco, muito quente, muito sol, usar um óculos de sol para você se proteger, né? Se você tiver sintomas de olho seco, né? Consulte sempre o seu médico, né? Use um lubrificante. Existem lubrificantes certos para você usar, porque a maioria das vezes os pacientes chegam aqui no consultório usando um colírio que ele acaba tendo tanto conservante que acaba fazendo mais mal do que realmente melhorando, né? Então sempre é bom, né? Então o lubrificante deve ser usado sim quando for indicado, né? Caso contrário, proteção dos olhos, evitar contato excessivo com vento, né? Usar um óculos de proteção, muito tempo na frente de um computador, essas coisas. O senhor falou sobre a questão do colírio. Acho que assim como qualquer outra área da saúde, a automedicação ela pode ser prejudicial. A questão da visão também, né? Não é só ir na farmácia, quando se fala de hidratação, ir na farmácia e comprar o primeiro que é oferecido sem saber se aquilo é apropriado para sua causa, né? Sim. Pode causar danos. Sim, né? Tem colírios, assim, principalmente alguns colírios que a pessoa tem o olho muito vermelho, né? Normalmente é um sinal de inflamação em alguns casos. Aí ela usa um anti-inflamatório à base de corticoide, né? Porque resolveu uma vez e acaba usando. Então, futuramente, é uma grande probabilidade dessa pessoa desenvolver uma catarata precoce, como também um glaucoma. Então, assim, tem os medicamentos para serem usados? Sim. São bons, mas sempre com orientação médica. Doutor, a gente vê muito na internet hoje em dia, tudo que é colocado na internet acaba criando uma proporção muito grande, né? Fala-se muito sobre o uso de soro fisiológico. Qual que é a indicação do senhor como profissional sobre esse uso? Eu acho assim, o soro fisiológico, na verdade, ele deve ser usado mais para você limpar os olhos, não para lubrificar. Mas pode ser usado? Não vejo porquê de não usar. Pode ser usado, mas assim, você vai limpar os olhos, né? Mas assim, tudo também tem um jeito de ser armazenado. Então, eu prefiro que você compre um frasquinho de água destilada para você limpar os olhos, do que você às vezes tem muito soro fisiológico, aquele soro vai ficar lá guardado durante muito tempo, líquido durante muito tempo parado, também fica ruim. E às vezes acaba te prejudicando. Então, às vezes a própria água corrente já é uma ótima coisa para você poder limpar os olhos, não precisa se preocupar com um soro propriamente dito. O senhor falou água destilada. Para o pessoal que está nos assistindo, só para o senhor explicar o que é, porque geralmente podem confundir, né? Não, são águas já filtradas, já assim, livres de qualquer outra coisa assim que possa ser prejudicial. Poderia ser uma água mineral? Pode ser uma água mineral, pode. Mas a própria água da torneira, para você lavar de vez em quando os olhos, não vejo nenhum problema para isso. Durante o banho? Sim, não é. Assim, é higiene, né? Belle, como a minha avó falava assim, água com sabão faz bem para todo mundo. Então seria mais ou menos isso, né? A gente aprendeu muito isso durante a pandemia, né? Sim, água e sabão. Agora vamos lavar a mão constantemente. Sim. Então acho que na verdade são hábitos de higiene. Antigamente existia assim, uma doença chamada, que o pessoal chama de dor d'óleo, né, que é por falta de higiene, né? Então as pessoas tinham esse costume. Agora não se vê mais, mas antigamente os mais velhos têm as cicatrizes de dor d'óleo, vamos dizer assim, no olho por causa de higiene. Olha só. O senhor também falou de outro ponto que é importante salientar. Óculos solar. Óculos solar, ele tem a função de proteger, né, os nossos olhos, mas não é qualquer óculos. O óculos, se ele não for bem usado ou de uma boa qualidade, digamos assim, né, bem feito, também pode trazer prejuízo, né, doutor? Sim, é que existem aparelhos que medem a quantidade se aquele óculos filtra UV ou não, se ele
tem alguns aparelhos que fazem essa medida. Você vai, lógico, procurar um bom lugar, um lugar conceituado, assim, de confiança seu, para poder comprar esses óculos, comprar boas marcas. Existe o famoso Xing Ling, né? Então a gente só tem que tomar cuidado, não? Então esses raios, porque na verdade assim, tem quando a gente pega um feixe de luz, ele é dividido por comprimentos de onda. Existe um comprimento de onda que é nocivo para o olho. Então é esse comprimento de onda que a gente tenta geralmente filtrar, né? Então boas lentes fazem isso. E em relação ao óculos de sol, a pessoa ela pode escolher. Se ela não tem grau, ela pode comprar um óculos de sol sem grau. Se ela tem grau, ela pode pegar uma lente boa, fazer uma aplicação de um produto que ela fique escura, um óculos de sol com grau. Ou então existe aquele fotocromático, que quando você sai no sol, ele escurece. Muda de cor, né? Muda de cor, entendeu? Mas assim, sempre procurar em lugares de confiança, que você sabe que já trabalha com produtos de confiança, aí não tem perigo nenhum. Eu acho que também nessa época é importante levar em consideração. Os sintomas que podem ser dessa época merecem atenção no sentido de que pode não ser apenas associado, né, à poeira, à falta de umidade. Pode ser algo mais grave e por isso o senhor falou de procurar sempre ter o acompanhamento de um bom profissional. Assim, todo olho seco vai deixar o olho vermelho, mas nem todo olho vermelho é um olho seco. Então a gente pode ter casos de conjuntivite, a gente pode ter casos de inflamação diferente de uma conjuntivite, a gente pode ter casos de uveíte, né? Pode ser um glaucoma. Então assim, cada vermelho do olho pode ser uma coisa. Então a gente já sabe, a gente vai olhar, vai ver no aparelho e a gente consegue fazer o diagnóstico, né? De uma conjuntivite, de uma uveíte, de um glaucoma agudo, né? E entre outras coisas mais. E que é muito comum, acho que quantos por cento da população, mais ou menos, doutor, tem ou irá ter problema de visão? Todos. Aí. A partir não dá pra fugir. Não, a partir de 40 anos é o braço curto. Né? Então, assim, isso não pode regra. O braço curto é para longe ou para perto? Para perto. Tem que trazer. Na verdade é o seguinte, você antes dos 40 anos, você tem boa visão para perto e para longe. Então você tem um músculo dentro do olho que ele trabalha como se fosse uma máquina digital. Então ele foca para longe e ele foca para perto. Só que isso vai mudando com o tempo, vai ficando mais difícil dele focar para perto. A idade. Aí você começa aqui, você vai esticando, até que você não dá conta mais. Então é normal a pessoa usar óculos depois dos 40 anos, assim, é normal. Depois dos 40 anos é comum usar óculos? Sim. Alguns usam antes, eu comecei a usar óculos para perto antes dos 40, alguns começam a usar com 42, 43, 45, mas todos vão acabar usando, todos. Cuidar da visão tem algo que pode ser falado como preventivo? Sim, eu acho assim. Não que vai acabar, mas pode ser mais tardio, no caso? Eu acho assim, cabelo branco faz parte do envelhecimento. Dificuldade para enxergar para perto faz parte do envelhecimento. Então são certas coisas que a gente não tem como controlar, elas vão acontecer. Mas tem certas doenças no olho que a gente não é que você tenha como evitar, mas você tem como fazer um diagnóstico precoce, entendeu? Esse diagnóstico precoce te ajudar a não ficar cego. Por exemplo, quem tem diabetes, né? A retinopatia diabética leva à cegueira? Sim, já vi vários casos, né? E é irreversível. Glaucoma leva à cegueira? Sim, já vi vários casos e é irreversível. Então são todas coisas, são coisas assim, são doenças que se você faz o diagnóstico no começo, você consegue tratar e você consegue dar uma qualidade de vida para a pessoa até longe, entendeu? Ela não vai ter problemas, mas ela precisa sim consultar o seu médico, fazer esses exames, né?
uma vez por ano. Se está tudo bem, pode de repente ser a cada 2 anos, mas a gente sempre aconselha, uma vez por ano é a rotina, né? Se tem algum problema, às vezes a gente pode encurtar esse tempo a cada 6 meses, mas tudo depende de cada caso. É um trabalho em conjunto, né? Sim, você precisa ter consciência. Visão é sagrada, né, doutor? Eu acho assim, né? A gente não dá conta até que a gente perde alguma coisa. Você não dá conta que a sua mão é importante até o dia que você perde. Você não dá conta que a sua visão é importante até o dia que você perde. Infelizmente, a gente só aprende com as perdas. A gente não aprendeu a cuidar, né? Hoje, a medicina mais barata se chama prevenção. É a medicina preventiva. Essa é a medicina mais barata. Então, se você cuidar de você, né, não é somente ir no médico, mas se você cuidar de você com boa alimentação, então são alguns remedinhos que a gente tem que às vezes são de graça. Então é uma boa alimentação, exercício físico, dormir bem, hidratar-se bem, entendeu? Isso é o primordial para você ter uma longevidade, assim, uma vida muito longa e com qualidade. Não só da visão, mas do corpo inteiro, né, doutor? Recentemente nós conversamos com o Dr. Caio aqui no Saúde em Dia também, né? Ele falou sobre diabetes e aí citou também essa questão da visão, que é sempre um trabalho em conjunto. Afinal Sim. de contas, o corpo funciona Sim. perfeitamente alinhado, né? Sim. E às vezes a gente pega assim, quando você pega um pacientezinho de diabetes, você olha para o fundinho de olho dele, você vê aquelas alterações que ele tem no fundo de olho, ali é uma janelinha para o resto do corpo dele. Então, se o olho dele está assim, a perna podem estar assim, o rim pode estar assim. Aí você vê esses pacientes todos que acabam indo para diálise, que acabam às vezes amputando um pé, uma perna por causa da diabetes, entre outras coisas mais. A pressão alta também é um fator que você nota no fundo de olho também. Alguns cardiologistas encaminham para a gente ver como que é essa hipertensão, porque você tem alterações de fundo de olho, porque são vasos que você enxerga, e ali é um reflexo de como está o resto do seu corpo. Se ali está ruim, você pode esperar que o resto também vai estar ruim. E aí vem aquela máxima que nós falamos muito aqui no Saúde em Dia, que é, para qualquer mal, o melhor remédio é a informação, né, doutor? Sim, com certeza. É saber o que tem que ser feito e fazer. Assim, a internet está aí para muita gente, só que você tem que tomar muito cuidado com a internet. Hoje eu acho que existem pessoas assim querendo tirar vantagem de qualquer forma, entendeu? Então assim, se você vê alguma coisa, você leu alguma coisa na internet, você procura alguém para conversar. Não creia de assim, nossa, eu vi aquilo, vou fazer aquilo. Não acredite de cara naquilo, entendeu? Pergunte para um profissional, alguém que você confia, troque uma ideia. Eu acho que isso vai te ajudar. Nesse mundo em que a gente vive hoje, é muita informação e a gente tem que aprender a separar o joio do trigo, o que é bom daquilo que não é bom. Por isso a gente procura sempre profissionais capacitados aqui para levar informação de qualidade, né, doutor? Do que é vivenciado aqui no consultório. Doutor, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, para o pessoal que está nos assistindo, quais são as dicas mais preciosas para enfrentar aí, além daqueles cuidados que nós temos que ter o ano inteiro, mas enfrentar esse período seco de baixa umidade aqui no Mato Grosso, com qualidade e sem grandes danos? Hidratação. Hidrate pelo menos 2 litros de água por dia, entendeu? E qualquer outra coisa que você venha a sentir de diferente, procure sempre a orientação de um profissional. Mas hidratação. No caso dos olhos, aqui nessa região nossa, que é muito seca e com uma exposição solar muito grande, né? Hidratação e proteja seus olhos do sol. Isso eu acho que é o principal. E para poder ver muitas coisas boas para frente, né, para o futuro. Vamos dizer assim, né? A natureza é tão bela, a sua família é tão bela, você tem os seus filhos, os seus netos, eu acho que você vai querer vê-los crescer, eu acho que você tem tanta coisa na vida boa para ainda ser conhecida,
E você quer ver todas essas coisas. E por que não cuidar desse órgão tão importante que é a sua visão? Maravilhoso. Doutor, muito obrigado por nos receber, viu? Essa entrevista, de outras que virão, afinal de contas, como o senhor disse, a visão ela é esplendorosa, né? E nos dá aí lembranças e oportunidades que a gente leva para o resto da vida. Então, o assunto é o que não falta, né? Ah, com certeza. Muito obrigado por nos receber mais uma vez. Obrigado pelo convite. E assim, as portas estão abertas para aquilo que vocês precisarem. Estou muito feliz de estar aqui em Nova Mutum, né? Vai fazer um ano que estou aqui, né? E estou muito feliz em poder ajudar todos vocês. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. E esse foi o nosso tema do Saúde em Dia de hoje. Os cuidados com os nossos olhos, principalmente nesta época tão seca do ano que nós mato-grossenses enfrentamos. E o Saúde em Dia volta na próxima semana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Até lá!